Sejam bem-vindos ao nosso momento de adoração ao Senhor. Vamos começar o nosso culto. Vamos aproveitar alguns instantes para descansar o nosso coração, aquietar e vamos buscar a direção do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim se inicia o Salmo 118, verso 1. Estamos aqui nesta tarde para exatamente fazer isso. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós adoramos o Senhor nessa tarde, bendizemos o seu nome, porque Ele cuidou de nós e nos abençoou até aqui. A sua misericórdia alcançou o Mackenzie, alcançou a todos nós. E o motivo desse culto de gratidão a Deus é adorá-lo por este semestre que foi abençoado e que chega ao seu final de maneira vitoriosa, porque tudo que o nosso Deus faz é vitorioso. Convido o nosso irmão, reverendo Roberto Alencar, que vem à frente e nos dirige a Deus numa oração de adoração ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor maravilhoso, como é bom adentrar a sua presença. Como é bom louvar o seu nome. Como é bom saber que o Senhor está conosco. Como é bom, Deus, poder invocar a sua santa e maravilhosa presença. Porque sem ti nada somos. Porque sem ti nada podemos fazer. Exaltado e engrandecido é o nome do Senhor, que é, que era e que sempre há de ser. O Deus que nos ama, o Deus que nos conhece, e o Deus que bondosamente se revela a cada um de nós. E certamente já está a revelar-se em cada ato e em cada momento desse culto. Te bendizemos, ó Senhor, por tudo o que tens feito, por aquilo que estás fazendo e pelo muito que ainda farás em nossas vidas e na nossa história. No nome precioso e maravilhoso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Eu convido a congregação a se colocar de pé para a leitura alternada indicada no programa. Eu começo a leitura com a indicação do dirigente e assim faremos a leitura alternada com a participação da congregação. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura nos seus santuários. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, Ele é o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Fole o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Vamos juntos. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra.
julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. A congregação pode se assentar. Nós vamos ter a primeira participação do coral da capela com o hino Meu Bom Pastor. Assentados como estamos, vamos orar ao Senhor numa oração de gratidão. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, bom é o Senhor, digno de ser adorado, digno de ser servido, o único a quem, ó Pai, nós podemos recorrer. Te louvamos, ó Pai, porque nós temos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos escolheu das trevas e nos trouxe para a Tua presença. Obrigado, Deus, pela boa semente plantada no nosso coração, que é de Te buscar em toda e qualquer situação, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque isso que o Senhor fez por nós é melhor do que a vida, porque a nossa vida está depositada no Senhor. E é isso, Pai, que nos fez hoje estarmos aqui, separarmos este tempo para o Senhor, exclusivamente para o Senhor.
para que nós, ó Pai, te agradeçamos juntos, em comunhão, por estes primeiros dias deste ano, por este semestre que está se concluindo. Eu te louvo, ó Deus, pela tua graça em mover o nosso coração na tua direção. Eu te louvo, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, ó Deus, neste sacerdócio de nos conduzir para momentos tão preciosos quanto este. De, ó Pai, estarmos na tua presença para agradecer. Em primeiro lugar, ó Pai, nós queremos agradecer por tão grande salvação que nós temos recebido do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque esta graça maravilhosa nos faz entender os propósitos do Senhor, maravilhosos propósitos do Senhor para nós. Em especial, Deus, para nós aqui no Mackenzie. Se estamos aqui, ó Deus, é motivo de gratidão ao Senhor e de expectativa, ó Pai, de bênçãos que o Senhor há de nos acrescentar. Porque nós estamos trabalhando para Ti, Pai. Somos missionários do Teu reino aqui na terra, dos negócios do Teu reino aqui na terra. Te louvamos, ó Deus, por isso, por esta separação que o Senhor nos fez para esta obra. E te imploramos, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, a nos dar corações gratos para te louvar, para te honrar e para te buscar. Nós, ó Pai, também queremos te agradecer por cada um que está aqui, por cada um que nos assiste, por cada um, Pai, que de alguma forma está próximo do Mackenzie. Que essa instituição, ó Pai, possa estender as suas tendas, para que o Senhor possa ser ainda mais glorificado, aonde o Senhor nos permitir chegar. Porque importa, Pai, que levemos a Tua boa palavra, a Tua mensagem, uma mensagem de esperança, Senhor, que foi aquela que o Senhor colocou no nosso coração, quando o Senhor nos trouxe das trevas para a Tua luz. Que o Senhor, Pai, faça assim, para que a nossa vida, Deus, possa ser uma carta aberta a este mundo, a comunicar o Teu Evangelho, e também, Senhor, que nós possamos ser o bom perfume do Senhor Jesus. Dá-nos, ó Deus, Pai querido, mais amor pelas almas. Encha-nos do Teu Santo Espírito. Dá-nos sabedoria que é mais do Senhor Jesus, poder do Senhor e sabedoria do Senhor. Dá-nos, ó Pai, o desejo que o Senhor Jesus deixou para conosco, para nós, como exemplo, que é de preferir servir a ser servido. E, sobretudo, Pai, dá-nos gratidão. Mais uma vez te louvamos e te adoramos por tão grande salvação que recebemos do Senhor Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e segurança, e os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Profeta Jeremias, no seu capítulo 33, versos 6 e 8. O Senhor nos convida a um momento de contrição e de oração. Nós vamos curvar nossas frontes, nos colocarmos diante dele, pedindo que nos cure, nos sare e nos prepare para estar na sua presença. Depois de alguns instantes de oração, nós estaremos falando com Deus através do coral. Falar com Deus é importante, é singular, é um momento muito especial entre você e o seu Deus. Vamos orar.
Nós queremos saudar a todos, em nome da chancelaria e das capelanias do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nesta ocasião oferecem, juntamente com todos aqueles que estão aqui presentes e os demais que estão participando conosco à distância, esse culto em ações de graças pelo encerramento do primeiro semestre de 2022. De fato, falar com Deus faz bem à alma. E há poucos minutos eu comentava numa reunião da nossa equipe do Sistema Mackenzie de Ensino, junto com o diretor Dr. André, que em meio a essa selva de pedra, de concreto, de vidro, da maior cidade da América Latina, ter uma instituição há 152 anos, que em cada encontro, em cada reunião de trabalho, tem um momento para pedir a Deus a sua bênção, para suplicar-lhe sabedoria e graça, é algo excepcional que nós não podemos nos acostumar. Parar o dia de trabalho, como é o dia de hoje, em que todos nós temos uma agenda cheia, para apresentar a Deus um culto, ser abençoado por esta música abençoadora do coral da capela, e refletir sem pressa naquilo que Deus tem para nos falar, é algo extraordinário. Graças a Deus porque temos isso. E por isso nós estamos alegres por oferecer como chancelaria, equipe de capelania, este culto em ações de graças. Queremos agradecer por todo o apoio que temos tido do próprio Instituto, do qual nós fazemos parte, na pessoa do presidente do Conselho Deliberativo, que participou do coral conosco. Olha só, o reverendo Cid. Eu também não sei qual instituição que tem o presidente do seu conselho como participante do coral da capela. Não é muito comum isso, não. Um diretor, um conselheiro Herrera. E temos aqui toda a direção executiva. Muito obrigado pela presença de todos vocês, do reitor da nossa instituição, da universidade, dos diretores que estão aqui. Queremos agradecer a Deus por esse momento. E eu gostaria de convidá-los a, de pé, ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, segundo livro da Escritura Sagrada, capítulo 14, versículo 15. Quando eu disse que nós somos convidados a oferecer a Deus culto em ações de graça sem pressa, não significa dizer que o chanceler se aproveitará para pregar os seus 45, 50 minutos de praxe quando ele está na igreja. Seremos objetivos, mas Deus tem algo para falar conosco. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15, eu lhe convido a ler ou a acompanhar a leitura, se você não tiver um exemplar às mãos. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, e eu serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou sobre toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, e todos os carros de Faraó, e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. E na vigília da manhã,
O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque podemos Te adorar nesta tarde, neste meio de dia. Porque podemos olhar para trás nesse semestre que está se findando e dar-Te graças e louvores por reconhecer a Tua boa mão adiante de nós. Mas também queremos nesta hora ouvir a Tua voz. Assim como falaste a Moisés e por Moisés ao Teu povo, queremos ouvir a Tua palavra, que certamente será na direção de diga ao povo que marche. Que o Senhor nos ajude. Fala conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por gentileza. Queridos, todos nós temos pontos de inflexão na nossa vida, como se fossem verdadeiras encruzilhadas, que a existência nos desafia a tomar decisões, ir para um lado ou para o outro, parar, acelerar o passo. Seja na vida pessoal, profissional, acadêmica, seja na vida institucional, a vida é feita de decisões que naquele ponto têm repercussões, se não eternas, certamente perenes. Não são aquelas decisões prosaicas, sem nenhuma conotação, sem nenhum peso, que eventualmente podemos tomar e segundos depois nos arrepender delas e nenhuma consequência teremos que enfrentar. Essas não. Essas são decisões que podem nos levar do sucesso ao fracasso, da vitória à derrota. As circunstâncias que nós podemos passar o restante da existência agradecendo por termos tomado a decisão certa ou nos lamentando porque não fomos capazes de acertar. Nesses momentos, não há sabedoria humana capaz de nos garantir a decisão certa. Uma análise de cenário, avaliarmos estatisticamente de situações anteriores que podem ser replicadas para aquela situação em tela, para nos ajudar a decidir de um lado ou de outro. Multidão até mesmo de conselheiros. Não. Em dados momentos é a solidão daquela decisão que vai determinar o rumo da nossa vida. Nós nos encontramos no texto que nós lemos com uma destas esquinas da vida da história de Moisés. Num determinado momento em que ele, depois de toda aquela relutância do chamado descrito em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, quando Deus se apresenta para ele e dá a missão, há aqueles momentos de preparação no Egito, na terra de Midian e agora liderando o povo. Naquelas idas e vindas a Faraó, dizendo e passando o recado que havia recebido de Deus: diga a Faraó, deixe o meu povo ir e adorar no deserto o caminho de 3 dias. Nesse instante, um momento de profunda solidão da decisão se abatia agora no coração de Moisés. Você leu o contexto e entendeu. Eles tinham saído depois daquele grande e terrível dia de juízo de Deus sobre os egípcios na 10ª praga. Eles saíram ali apressadamente, a Páscoa que eles comemoraram, a passagem de Deus que permite que a libertação se concretize para aquele povo, tirando-os de 430 anos de servidão ao império mais poderoso da época, havia agora passado para trás. Nos próximos 3 meses, até eles chegarem ao sopé do Monte Sinai, eles veriam algumas das maiores manifestações de Deus, comprovando a aliança que havia feito com eles. A graça da libertação se perenizaria pelos próximos 40 anos, mas nos 3 primeiros meses, até que eles chegassem ao sopé do Monte Sinai, Moisés e o povo veria algumas das manifestações mais tremendas de Deus para aquele período. Mas neste momento aqui,
diante de um mar fechado, tendo montanhas de um lado e do outro e nenhuma rota de escape. Os egípcios, irados com todas as forças do seu exército na sua retaguarda, Moisés tinha uma decisão a tomar. Ele não reuniu os conselheiros que eventualmente ele poderia ter. Não conversou com Arão, seu irmão, com Midian, sua irmã. Não fez um conselho naquela época, era a decisão daquele homem que prefigurava, sem dúvida alguma, a decisão e a figura maior do Messias como mediador naquele momento daquela aliança, da relação de Deus com o homem. Ele então se apresenta diante de Deus. E quando ele se apresenta diante de Deus, Deus dá-lhe uma resposta incisiva, direta, objetiva, que não poderia ser confundida em nenhum momento. Não era ambígua a direção que Deus dava a Moisés. Diz o texto no verso 15: disse o Senhor a Moisés: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. E certamente, como qualquer um naquela circunstância, Moisés talvez se perguntou: para onde? Como? O mar está fechado diante de mim, montanhas de um lado e do outro, o exército da minha retaguarda, marchar para onde? Naquele momento, naquele ato de fé e de obediência, sim, porque a verdadeira fé sempre conduz a uma confirmação e uma dependência daquele que crê naquele que promete. Porque se assim não fosse, fé seria vazia, apenas um conselho, uma boa indicação, e não um imperativo que nos ajuda e nos impele para confiar e obedecer àquela ordem. Diz o texto que Moisés ouve aquela voz de Deus dizendo a ele: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E ato contínuo, ele mesmo, depois registrando esse momento como escritor desse texto, diz que Deus deu para ele as informações. Eu sempre gosto de pensar assim: Deus nos dará a ordem, sonda o nosso coração para saber o quanto de aderência e obediência nós teremos àquela ordem, para depois nos dar as instruções. Aqui essa maneira paradigmática de Deus agir se concretiza. Em nenhum momento Deus disse sim para Moisés: faça porque eu farei isso, isso e isso. Confie porque eu farei dessa forma. Fique tranquilo porque eu estou no controle e farei assim, assim. Acontecerá isso e isso. Deus não nos dá necessariamente um mapa para que, ao invés de crer, nós possamos conhecer o que já vai acontecer. Certa vez, num momento pessoal de uma decisão muito difícil para mim, quando eu estava no propósito de voltar a morar no Brasil, eu me recordo de conversar com um velho pastor e ele dizer assim para mim: o que você está pedindo a Deus não é a expressão da vontade dele, é uma garantia de que vai dar certo. Deus não dá garantias de que vai dar certo. A garantia é Ele. É a confiança que depositamos nele. Quando ouvimos a sua voz, confiamos nele e lhe obedecemos. Por isso, fé é algo extraordinário e sobrenatural. Uma vez havendo no coração daquele homem a confiança de, diante de um mar fechado, de montanhas ao lado, de um exército na retaguarda, ouvir, confiar e reproduzir ao povo, como líder do povo, aquilo que havia recebido de Deus, Deus então, a partir do verso 16, diz o que vai acontecer. E qual era a participação de Moisés naquele projeto absolutamente inusitado, de abrir um mar para que milhões de pessoas pudessem passar por ali. Alguns calculam entre 900 a 1 milhão de pessoas adultas saindo da terra, fora aquele contingente de pessoas que acompanharam e aproveitaram aquele êxodo para acompanhar o povo à terra prometida. Deus diz então para Moisés no verso 16: e tu, eu farei isso, e eu estou mandando fazer isto, mas tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Esse episódio aconteceria 40 anos depois. Não mais o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão. Não mais Moisés, mas Josué.
E se nós olharmos o limite inicial, quando Deus abre o Mar Vermelho, e o limite final, quando Deus interrompe as águas do Rio Jordão para que o povo, enfim, entre na Terra Prometida, nós veremos 40 anos em que este povo que entrou, ou melhor, que saiu do Egito, não entrou, mas Deus permaneceu com Moisés até o último momento e a aliança permaneceu inalterada. E havia uma aliança e um compromisso de Deus ser Deus e Moisés ser o mediador desta aliança. Se você passar as páginas da sua Bíblia, nos 3 capítulos seguintes, que chegam até o capítulo 19, quando o povo, enfim, depois de 3 meses, assenta território, assenta acampamento no sopé do Monte Sinai, você verá que grandes coisas Deus fez e, de alguma maneira, coisas que prefiguravam esses 40 anos que eles tinham que passar vendo as maravilhas de Deus. No capítulo 15, logo depois do cântico de Miriam, irmã de Moisés, é relatado do verso 22 ao verso 27 o primeiro grande milagre do tempo do Êxodo. As águas amargas da fonte de Mara se tornam doces. No versículo 1 do capítulo 16, Deus começa um milagre que é continuamente mantido por 40 anos, porque a partir do capítulo 16, verso 1, ele começa a mandar o maná diariamente para que o povo não passasse fome. Depois, ele até manda codornizes, um plus na dieta que ele daria àquele povo. No capítulo 17, quando chegam na cidade ou na região de Refidim, e a água já não era nem amarga para se tornar doce, porque simplesmente ela não existia, uma rocha se apresentou diante deles, e Deus mandou Moisés bater com o seu bordão naquela rocha, e de onde não havia a mínima possibilidade, surgiu uma fonte, eles descedentaram a sede deles. No capítulo 17 ainda, a partir do verso 8, eles enfrentam o primeiro dos grandes inimigos que eles teriam que enfrentar nesses 40 anos, e eles vencem a batalha contra Amaleque. Perceba, em 3 meses, água amarga se torna doce. Deus manda maná e codornizes. Deus faz tirar água da rocha e dá vitória sobre os amalequitas. Certamente, dentro do propósito eterno de Deus, isso aconteceria. E eis aqui o grande mistério. Aconteceria indiscutivelmente, inapelavelmente. Mas havia um elemento aqui que era absolutamente essencial. A confiança daquele que liderava o povo em ouvir a voz de Deus dizendo: diga ao povo que marche e eu vou abrir o Mar Vermelho. Mas não é apenas o Mar Vermelho. Eu vou abrir o Mar Vermelho e vou operar esses milagres, sinais e prodígios que eu acabei de mencionar. E que não seriam vistos, nem seriam experimentados, se Moisés tivesse, ao invés de crido, temido. Ao invés de confiado, relutado. Eu estou falando de fé, senhores e senhoras. Eu estou falando de confiança. Quando a gente imerge na história do Mackenzie, a gente percebe que houve momentos, vários momentos, em que foi necessário que quem estivesse à frente, quem estivesse liderando, e na verdade toda a comunidade mackenzista pudesse confiar em Deus, como se diante de um mar fechado, com barreiras naturais e algumas vezes sobrenaturais ao seu lado e perseguidores na sua retaguarda. E naquele momento, assim como hoje, Deus está dizendo: diga ao povo que marche. Há um ato de fé em marchar. Há um ato de fé em prosseguir, em não desistir. Não é simplesmente uma teimosia humana. É quando a gente, movido por essa fé, antevê com esperança que o resultado será de fato aquilo que Deus está prometendo. Nesse aspecto, fé é incompreensível ao coração humano. É um ato de confiar, assim como
há poucos dias falava, nós confiamos ao sentar nesta cadeira, sem ter feito nenhum tipo de avaliação se ela pode sustentar o nosso peso. A única diferença é que é um fabricante que disse que ela tem uma capacidade de suportar tantos quilos de peso. E aqui é o Deus Todo-Poderoso. O fabricante conseguimos ver e com ele até mesmo interagir materialmente falando. Pagamos, podemos olhar para os seus olhos e sondar se a sua certeza, os seus estudos, os documentos que ele apresenta são de fato fidedignos ou não. E algumas vezes achamos que isso não é verdade em relação a Deus. Muito mais do que uma fé natural que nos faz sentar nesta cadeira, há uma fé sobrenatural que advém da voz poderosa de Deus, que diz: marchem, continuem, prossigam, não se abatam. Há pelo menos 5 semestres, nós estamos terminando ciclos nessa instituição, com a esperança de que depois do intervalo de férias ou de um recesso de final de ano, o próximo ciclo a ser aberto será diferente. Mais uma vez, como eu falei recentemente, nós somos humilhados pelas circunstâncias que nós não controlamos. E eis que alguns dos senhores e senhoras estão aqui de máscaras, porque seja pequena ou grande, seja uma onda ou apenas uma ondinha, o fato é que mais uma vez, como tem acontecido nesses 2 anos e meio, nós estamos tendo que dizer: diga ao povo que marche. Vamos sair de um semestre para um intervalo de férias acadêmicas e a voz precisa ser ouvida. Diga ao povo que marche. O Mackenzie, nesses últimos anos, cresceu mais do que em qualquer outro período da sua história. E eu me recordo no início dessa pandemia, quando na Direx nós conversávamos com os gestores e muitos ficavam preocupados se o Mackenzie sairia maior ou menor, e eu disse: a grande preocupação não é se sairemos maiores ou menores, mas se sairemos melhores. E para nós, melhores significa mais confiantes em Deus, porque creiam ou não os senhores e senhoras, isso aqui, que nós costumamos dizer de maneira orgulhosa, isto é Mackenzie, isto é Deus no Mackenzie. É Ele que há 152 anos tem dito: diga ao povo que marche. E todas as vezes na história dessa instituição que nós fomos premidos por circunstâncias e uma decisão na encruzilhada da vida precisou ser tomada, aqueles que confiaram foram bem-sucedidos. Aqueles que não confiaram tiveram que depois se humilhar e dizer: Senhor, essa instituição nasceu no coração de pessoas que temiam o Teu nome e precisa ser mantida no coração de pessoas que temem e confiam no Teu nome. A minha palavra como chanceler é de encorajamento. É de que nós ouçamos em cada um dos nossos ambientes de trabalho, em cada uma das salas de aula, dos laboratórios, dos corredores dessa instituição, em cada um dos encontros e reuniões que ainda teremos ao final desse semestre: marchem, marchem, marchem. Porque o Senhor haverá de trazer o maná a cada dia, tornará águas amargas em águas doces, da rocha tirará uma fonte e nos ajudará a vencer os amalequitas. Eu sei que meus colegas pregadores aqui talvez estejam dizendo: o senhor está alegorizando demais a mensagem. Aquilo era um fato histórico, concreto, específico daquela época, o que poderia nos garantir de que podemos aplicar diretamente essas verdades ao momento presente. É que Moisés já não está conosco. Nós temos alguns Moisés que nos lideram nessa instituição. Os amalequitas são outros. Os egípcios também podem ser outros. O mar também pode ser outro. Mas é justamente porque Deus e a sua aliança e o seu povo continuam os mesmos, é que esse texto nos diz hoje: diga ao povo que marche. Eu encerro contando uma história, talvez conhecida dos pregadores aqui presentes, de que certo homem muito letrado
Na verdade, um botânico renomado entrou numa mata cerrada em busca de espécimes que ele pudesse usar para as suas pesquisas e acabou se perdendo. E naquele emaranhado de cipós, de mata fechada, ele não sabia mais como sair. Isso é muito comum, diga-se de passagem, a gente sabe como entrar, mas não sabe como sair dos lugares e das circunstâncias. E nem sempre são apenas matas, às vezes é o dia a dia da vida, a gente entra e não sabe como vai sair. Como o dia de hoje, que você entrou e nem sabe como vai sair. E que, sem querer ser pessimista, não sabe sequer se vai sair. Aquele homem então se desesperou e procurou usar de todos os seus conhecimentos científicos, e obviamente esse discurso final da minha mensagem não é anticientífico, é porque existem limites até mesmo à ciência. E ele então caiu em desespero, sentou e chorou. Ele chorou tão alto que acabou atraindo a atenção de um mateiro. Aquele sujeito que não tem formação, que não tem curso, que não tem conhecimento científico, mas que entra na mata e sabe sair. E então aquele homem, escutando aquele choro, dirigiu-se para aquele cientista, o confortou, lhe deu um pouco de água, a essa altura desidratado como ele estava, lhe deu um pouco de comida e perguntou para ele o que ele estava fazendo. Ele explicou e clamou ajuda para sair. Por favor, me diga como sair. Em que direção eu vou? Qual é o caminho? Em que direção eu devo ir? E aquele mateiro disse, só me siga, por gentileza. Talvez não por gentileza, porque mateiro não tem essa linguagem tão cortês assim. E aquele homem resolveu segui-lo e caminhou para um lado e caminhou para o outro, abria mata, abria trilha de um lado e do outro, e aquele homem cada vez mais era testado, na confiança de que aquele homem estava levando-o realmente para a saída. E o tempo foi passando, até que chegou ao fim do dia, e aquele mateiro abriu ali um canto, começou a montar a sua cabaninha, aquele homem desesperado disse, é aqui que a gente vai dormir? Disse, é aqui que a gente vai dormir, porque a gente continua caminhando no final do dia, depois desse dia, amanhã logo cedo. Mas qual é a saída? Em que direção nós vamos sair? Agora é tempo de repousar. Madrugadinha, o sol ainda começando a nascer, aquele homem foi acordado pelo mateiro e disse, vamos, levanta, que ainda temos uma caminhada. E eles começaram a caminhar novamente sem nenhum plano, sem nenhum mapa, sem nenhuma decisão. Em dado momento, aquele homem desesperou-se, sacudiu o mateiro e disse assim, agora você vai me dizer qual é o caminho da saída. E aquele mateiro disse, o caminho sou eu. O caminho sou eu. O Senhor me segue. O Senhor sabe. Se o Senhor não me seguir, o Senhor não sai. Quando as coisas ficarem difíceis e nos pontos de encruzilhada e inflexão aqui no Mackenzie, nós não soubermos como sair, lembremos, não um mateiro, mas o dono dessa instituição, aquele que a fundou, que fez dela o que ela é hoje, de uma pequena escola no centro de São Paulo, dirá para cada um de nós, marchem, me sigam, porque eu sou o caminho da saída de qualquer circunstância. Nós teremos uma grande alegria, senhores e senhoras. Aos nossos netos, nós contaremos o seguinte. Eu estava no Mackenzie, naquela época da pandemia da Covid-19. E eu me recordo como foi. Você quer algo mais maravilhoso do que ver um mar se abrindo? É ver uma pandemia se acabando. Diga ao povo que marche. O caminho é Ele. Ele é a saída. Que Deus nos encoraje e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com uma música que o nosso coro da capela haverá de nos abençoar com este louvor. E logo depois, eu convido o presidente do Conselho, o reverendo Cid Caldas, para a oração final e a bênção apostólica.
Há muitas circunstâncias na vida que os ciclos quem estabelece somos nós mesmos. Essa marcação do tempo em encerrarmos um semestre foi estabelecido por nós mesmos. E nisso há uma oportunidade clara de avaliarmos o que aconteceu, o semestre que se deu. E é tempo de pensarmos nos resultados, é tempo de pensarmos no crescimento que tivemos, seja da ordem profissional, seja acadêmica, seja financeira, seja de carreira, ou na área que você, ao concluir este semestre, possa estar refletindo. Mas seguramente, ainda que você não concorde, ainda que você não tenha gostado dos resultados obtidos até aqui, à luz da palavra que ouvimos, precisamos ter a certeza que Deus continua no controle da sua vida, da sua história e da história dessa instituição. Porque o Mackenzie não são prédios apenas. O Mackenzie são pessoas. E por isso nós queremos orar por vocês agora. E eu gostaria de convidar o nosso reitor, presbítero Marco Túlio, que viesse aqui e nos fizesse essa oração, primeiro de gratidão a Deus, mas também que pedisse que o Senhor continuasse a nos abençoar no mistério que cada um de nós cumpre, mas que eu e você possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Oremos. Senhor bendito, nós estamos aqui, Senhor, curvados diante da Tua face, da Tua soberania, do Teu poder, e nos apropriando, Senhor, da palavra que nos foi trazida, colocando a nossa esperança, a nossa fé na Tua condução e na Tua bênção, Senhor. Não importa o problema, o tamanho dele, nós sabemos que Tu, estando ao nosso lado, nós encontraremos a saída apropriada para trazer alegria ao nosso coração, bênção para as nossas famílias e que nós possamos todos glorificar o Teu nome. Agradecemos porque do nosso levantar, o nosso deitar, Tu estás conosco. Agradecemos, Senhor, porque o pão não tem faltado, porque a vestimenta, enfim, Senhor, porque o Mackenzie tem caminhado dia após dia, Senhor, e nós temos podido observar as vitórias que Tu tem permitido que cada um de nós as veja, Senhor, e trazendo alegria e congraçamento a todos que dessas vitórias participam. Obrigado por tudo, por não nos deixar sós, Senhor, por nos trazer ânimo ao nosso coração, esperança às nossas mentes, enfim, por ter protegido a cada um de nós durante esse semestre, com saúde, livramento das violências, enfim, Senhor, porque tudo caminhou muito bem nos nossos colégios, na nossa universidade, nas faculdades, nos hospitais, enfim, na nossa área administrativa, em todo lugar, Senhor, sabemos que a Tua boa mão esteve conosco. Muito obrigado, receba a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Pai. Esse é o ato final de um culto, a bênção. Eu quero que você saiba que quando levantamos a mão, não sai um raio especial para te cobrir. Não há poder em quem dá a bênção. O que fazemos nessa hora é rogar ao Senhor que tenha graça e misericórdia sobre a sua vida. E por isso eu queria, me permita, senhor chanceler, convidar ao senhor e aos capelães que viessem aqui à frente, por favor. Porque são vocês que pastoreiam esse povo e junto comigo vamos estender as mãos sobre o povo de Deus e abençoá-los. Venham aqui, por favor. Vamos ficar todos de pé, por favor. Aqui, Robson. Cá. Vem para cima, Robson. Vamos estender as mãos sobre o povo de Deus nessa hora. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder, o fruto do Espírito seja em vós e com todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre.
Amém. Deus os abençoe. Gostaria que, antes que todos saíssem, sentassem por um instante, eu gostaria de fazer uma comunicação rápida de que o nosso coral da capela está no processo de reestruturação e de retorno das atividades. E todos os colaboradores, seja da universidade, do instituto, dos colégios, são convidados a participar conosco. Os ensaios estão acontecendo no Centro Histórico Cultural Mackenzie, creio que é na quarta-feira, ao meio-dia. E por graça, nós conseguimos, com a direção da instituição, que esse horário não fosse descontado do seu trabalho. Olha só, que instituição é essa que no seu horário de almoço lhe permite não somente almoçar, mas também se preparar para cantar bem para Deus. Então você pode participar sem nenhum receio de que você não vai ter, você vai ter o seu horário descontado do seu trabalho. Isso é uma bênção muito grande, o maestro Soildo estará ali esperando lá e será uma grande alegria. Deus abençoe vocês, nós estaremos de volta, se Deus quiser, no início de agosto. Estamos planejando a inauguração da capela, que está sendo reestruturada e requalificada. Vai ficar linda, linda, linda. Aquele espaço simbólico que é o coração da instituição. O nosso primeiro culto do segundo semestre certamente será na capela, aquele lugar em que nós nos acostumamos a adorar a Deus juntos. Mais novidades virão por aí. Deus abençoe você. Um bom restante de dia. Muito obrigado. Vamos ter o pós-lúdio.